Bacana. Bom, obrigado a quem tá aqui, quem pôde participar, teve um tempinho para participar aqui dessa conversa. É o primeiro webinar feito pelo Startups. O Startups está prestes a completar um mês de vida. Na semana que vem, daqui a uma semana, faz um mês de vida. E fico muito feliz de ter a plateia aqui, a audiência bem qualificada. Agradeço mais uma vez a todos vocês pela participação. Bom, a ideia dessa conversa, a ideia aqui é ser uma conversa mesmo, ser aberto. Eu não peço, só vou pedir para as pessoas não ficarem o tempo inteiro mandando e tal. Se quiser mandar alguma coisa enquanto a gente está conversando, pode mandar pelo chat e a gente pode até já incluir isso na discussão. Mas eu só não vou abrir para perguntas durante a conversa, porque senão também vira bagunça. A minha ideia é a gente faz aqui uma conversa, uns 45 minutos. Se alguém quiser já colocar alguma pergunta, já põe e a gente já vai debatendo. Mas a ideia seria a gente conversar uns 45 minutos, depois depois abre para um debate mesmo, quem quiser colocar mais alguma coisa, abordar mais algum aspecto. Posso fazendo as apresentações, sou Gustavo Brigato, fundador e editor do Startups. Estou aqui com o Edson Santos, que dispensa apresentação no mercado de pagamentos. Ele é um dos grandes especialistas aí, opinador de plantão. E o Bruno Maggi, que é advogado, professor da FGV. A ideia é, com o Bruno, a gente abordar um pouco de questões concorrenciais, né? O Bruno tem esse background, essa experiência de CAD e sempre essas grandes operações sempre tem que se barrar, tem que passar no CAD. Então a gente vê um pouquinho o que o regulador tende a olhar numa situação como essa. E com o Edson a gente avaliar um pouco impactos para o mercado, como é que fica aí nas duas questões, tanto com links com Stone ou links com TOTOS. Fazendo um breve previously on links, on the future of links, vamos fazer só uma recapitulação rápida. O que acontece? A história começa na terça-feira passada, né, quando na parte da tarde, comecinho da tarde, a Link solta um fato relevante falando que estaria em conversas com a Stone para uma possível união de negócios, mas sem nada definido ainda. No fim da tarde, a Stone solta um outro comunicado falando: sim, fechamos a aquisição da Lynx, que vai ser incorporada na nossa área de software e apresenta vários números ali, expectativas com essa união. Na terça-feira pela manhã, na quarta-feira pela manhã, a Stone faz uma conference call com analistas para falar do seu balanço e também sobre a operação. E mesmo na terça-feira e na quarta começa a se desenrolar, já começam os questionamentos com relação à operação. Primeira coisa é a possibilidade de uso de informação privilegiada, porque logo pela manhã as ações da Link já estavam operando em alta. Então, expectativa de que elas começaram operando em baixa, porque a companhia adiou a divulgação do resultado, depois elas começam a operar em alta, e na twittosfera, lá no FinTwitch, muita gente levantando a possibilidade de informação privilegiada com relação à operação, e que a Link poderia ter corrido para soltar um fato relevante antes de ser questionada da variação das ações. A ação da Link na terça-feira fechou em alta de mais de 30%. Aí na quarta, o Flávio da Fama Investimentos solta uma carta aberta criticando também a operação, falando que o bônus, um pagamento aos acionistas, aos 3 fundadores da Link, de 250 milhões, seria, na verdade, um prêmio de controle disfarçado, não um contrato de não compete, como a Stone propôs, mas um prêmio de controle disfarçado, sendo que não existe controle por ser uma empresa de novo mercado. Na sexta-feira, pela manhã, a TOTOS solta um comunicado falando que está fazendo uma proposta pela Lynx, mas com uma questão, falando que, na verdade, a Lynx não esperou a TOTOS apresentar uma proposta para ela e já apresentou a proposta da Stone. E aí começa o bate-boca entre Lynx e TOTOS, a TOTOS falando que a Lynx
se apressou, que eles estavam em conversas e a Lynx preferiu a proposta da Stone porque seria mais interessante para os seus fundadores, e a Lynx, depois, mais no fim do dia, fala que não havia conversa com a TOTUS, e ela não imagina, houve contatos, mas não uma conversa formal, e por isso ela não imaginava que a TOTUS ia fazer uma proposta. E aí a gente começa a segunda-feira com expectativa, essa semana com expectativa de novos andamentos, e por enquanto, como a gente estava brincando aqui no começo, até este momento, até as 18h10, nada aconteceu, até as 18h08, nada de novo aconteceu. Se alguém vir alguma coisa aí, por favor, levanta a mão que a gente já inclui aqui na discussão. As duas propostas estão agora em análise de conselho e seguem para a deliberação dos acionistas da Lynx, né, que deve ser convocada uma assembleia de acionistas. Edson, esqueci algum detalhe, alguma coisa? Foi isso, né? Já que você está contando a história, deixa eu adicionar um pouquinho de assunto aqui que nem todo mundo conhece. A Lynx foi motivo de negociação com a Cielo por 2 anos, acho que de 2014, 2015, não aconteceu nada. 2014 e 2015, isso. Eu estou colocando isso no meu livro também. Depois teve, durante 3 anos, a Lynx e a rede têm negociações e também se discutia uma JV, mas nunca aconteceu de fato. E a Stone, em 45 dias, fecha o negócio. Então, dá para perceber uma certa velocidade. O Augusto Lins está aqui escondido na plateia. Eles são muito mais rápidos, foram muito mais rápidos. Eu não tenho dúvida que a TOTUS e a Lynx deveriam ter algum tipo de conversa, embora existem aspectos aqui envolvendo pessoas que pode ter um pouco mais de dificuldade, mas não há dúvida que havia algum tipo de conversa. E eu acredito que a oferta que a TOTUS fez já estava sendo preparada por algum tempo. E é muito provável que a Lynx esteja falando a verdade, correto? Não havia nenhuma proposta formal até aquele instante. Então, todo mundo está certo num ambiente que tudo parece errado, entendeu? Mas o fato histórico interessante é que a Stone formalizou Foi muito mais rápido. Uma oferta em 45 dias, se é que a informação que eu tenho está correta. O que eu tenho também de informação é nessa linha. O Augusto está aqui, depois ele confirma para a gente. Mas o que eu tenho de informação é isso, que a Lynx teria alguma coisa formal, a Stone teria alguma coisa formal assinada, e a TOTUS não teria um NDA, um contrato formal assinado. Deve ter contado com, não, já estamos em conversa, então beleza. Tanto que no fato relevante no comunicado que ela soltou na sexta, ela fala, as comunicações, o registro de comunicações da TOTUS com a Lynx provam que a gente estava em contato, mas aí não tinha nada formalizado, não tinha o NDA, não tinha nada, né? Edson, vamos lá, um pouco dos aspectos aí, ou dos ângulos que a gente pode olhar essa questão. Lynx, assim como a TOTUS, nos últimos tempos virou queridinha do mercado, da Bolsa, por conta da questão da fintech, né? De ir para os pagamentos, ir para o pagamento, quer dizer, ampliar o mercado. E de repente ela vira um alvo aí de aquisição, um ativo estratégico. Por quê? Essa é a minha questão. Ela era queridinha, com expectativas de crescimento, de repente ela vira um alvo de aquisição e todo mundo fala, realmente a Lynx estava no mercado, estava disponível, alguém ia pegar ela. O que tem de bom, o que a Lynx consegue adicionar tanto para uma Stone ou para uma TOTUS? A sua pergunta é bem específica. A Lynx processa, isso é público, ela passa pelos sistemas da Lynx o equivalente a 300 bilhões de reais em transações no comércio em geral. Assumindo que uma grande parte disso vem de cartões de crédito, você pode imaginar o volume. Por exemplo, a rede deve processar
40% desse volume, 120 bilhões. Então, vamos pegar só esses 120 bilhões. Se a Stone consegue tirar 120 bilhões da rede e colocar na sua plataforma, ela adiciona mais ou menos, tomando por base o mercado que fechou em 2019 em quase 1,8 trilhões de reais, esses 120 bilhões são equivalentes a 6,5% de market share. Então, a rede, só fazendo um exercício maluco. Só nesse exercício de poder de pão aqui. Então, a rede terminou o primeiro trimestre desse ano com um market share de 26,5%. Ela perde 6,5%, 26,6%. Ela perde 6,5%, e a Stone, que terminou com 8,2%, ganha 6,5%. É uma mudança significativa. Agora, quanto é que vale 1% de market share? Eu acho que é isso que eu acho que essa é a questão fundamental. Quando você diz que a Lynx virou a queridinha do mercado de ações, porque estava fazendo um movimento tech para fim, né? Tech fim, a gente pode falar sobre esse movimento, isso é normal no mundo inteiro, tem as duas coisas, né? A gente pode conversar sobre isso, mas quando ela faz esse movimento, o acionista, o investidor, ele olha e fala, espera um pouquinho, há alguns anos atrás, a PagSeguro e a Stone abrem o capital e quanto vale a Stone hoje? Antes do anúncio, valia pelo menos 11 bilhões de dólares. Para um market share de 8. Vamos arredondar? 11 para um market share, 10 para um market share de 10%. Vai. Então, em teoria, conta de padeiro, 1% de market share vale $1 bilhão. Então, nós estamos falando... Isso aí é a proposta de 6 bilhões de reais, né? Qualquer volume que a Lynx consegue capturar e atuar como provedora de meios de pagamento, como acquirer ou como sub, como acquirer, em teoria, esse é o valor do enterprise. Não é receita, mas o valor do enterprise, o valor do negócio em si. Então, é isso que motivou muita gente a olhar para a Lynx com uma... Por que a Lynx? Porque se você olhar o que aconteceu ano passado no mercado internacional, principalmente no mercado americano, muitas empresas muitas software houses, muita empresa de tecnologia, principalmente aquelas que prestavam serviços para bancos, se viram numa situação que tem que aumentar o seu leque de produto, porque não dá mais para ganhar escala com o que elas têm. Então, você viu a FIS comprando a WorldPay, você viu a Fiserv comprando a First Data, e ao contrário, em vez de ser comprada, a Global Payments compra qual é o nome? Eu esqueci o nome. Compra uma big dessas. Esqueci o nome. Então, esse movimento parece ser muito natural. No Brasil, a gente já viu um movimento um pouquinho diferente. Você vê os acquirers, os líderes brigando por preço, como se o mercado... A guerra das maquininhas. E aí você vê a Stone, para ficar só no tema, a Stone adquirindo várias empresas. Então, ela é uma empresa de serviço financeiro, meio de pagamento, e começou a adquirir outras empresas. Ela já tinha, quase que no nascedouro, um gateway, Multipago, já tinha a Capta, que é um TEF, mas aí começa a adquirir, eu não tenho a lista de todos, mas tem a Equals, tem a Collect, pequenininha, tem a Table Cloud, tem a Linked Gourmet, tem um monte de empresas. Ela veio comprando empresas de tecnologia e ela tem dito isso para o mercado e para os investidores. No futuro, o que eu vou ganhar com pagamento é muito pouco em relação a tudo que eu posso ganhar. As outras, outro guarda-chuva, né? Ela está fazendo um movimento de, ao entrar na cadeia de valor do cliente, poder oferecer mais do que pagamento. E assim, fazer um cross-sell e ter um take rate muito melhor, muito mais interessante, muito mais sólido. E, obviamente, que na hora que eu entrego para um varejista muito mais do que pagamento, eu concorro melhor com os incumbentes. Esse é racional. Aí você para um pouquinho, olhando para trás, e fala assim, legal, né? Por que não comprar Lynx também? Já compra uma grande de uma vez, porque o volume que ela trafega, que trafega de pagamento lá é muito grande, é muito interessante.
Eu acho que para a primeira resposta, essa é a minha visão. Não sei se fui claro. Tá. Não, claríssimo. Agora, a questão, você lembrou bem, você destacou bem essa questão das aquisições que ela vinha fazendo, né? Até no primeiro trimestre ela anunciou 4, a Vita, que é de plano de saúde, a Unileves, que é de gestão de redes sociais, de monitoramento de redes sociais, são os nomes que me vêm à cabeça mais rápido. E aí, isso, aquisições pequenas, que você talvez tenha mais facilidade, talvez, de integrar e tal, e na hora que você pega, mas na hora que você pega faz um grande negócio como a Linx, qual que é o futuro dessas outras pequenas, que eventualmente até tinham alguma sobreposição com o que a Linx faz? Como é que não tem nada parecido? Como é que ficam essas pequenas que a Stone foi comprando ao longo do tempo? Até onde eu sei, tem muito pouca sobreposição, ou quase nenhuma. Tá. Você pode dizer que a Capta, como TEF, ela concorre com o Linx TEF, eu não sei qual é o nome que ele tem lá hoje. Isso sim. Mas, por exemplo, a Linx tem... Aliás, deixa eu falar uma coisinha sobre a Linx, né? E até engatando para responder essa sua pergunta. A gente olha para a Linx como se fosse uma empresa só. Pouca gente sabe, mas lá dentro tem 32 empresas diferentes que tem equipe de desenvolvimento de software dedicada e que treina mais de 250 franquias da Linx inteiro que faz a venda e o atendimento. Então, por exemplo, você tem lá... E a cada trimestre, a cada divulgação de balanço, sempre tem essa, a pergunta do qual que foi o crescimento, qual que era o crescimento orgânico e qual que era o crescimento que eles falavam, né, o geral, e sempre tinha a pergunta, tá, mas qual que foi o crescimento orgânico para tirar o efeito das aquisições? As aquisições sempre tiveram no cardápio da Linx, até o IPO, quando eles fizeram lá atrás, foi para fomentar aquisições, né? Então, é uma empresa bem ativa, né? Por exemplo, ERP para posto de gasolina deve ter uns 5. Eles nunca integraram num só. Então, deve ter vários para vários verticais. Então, e a maioria desses sistemas, ele deve ter 1, 2, 3 versões no mercado instaladas. Então, quando você fala, na hora de eu integrar as empresas que a Stone tem neste mar, nessas 32, não vai ser uma tarefa muito simples, porque você tem que integrar, treinar e implantar, ou seja, você tem que integrar isso no campo, no lojista. Não é uma empresa que está totalmente na nuvem que uma versão só. Isso não é o caso. Uma versão só. Não é o caso da Linx. Ela pode ter alguma coisa na nuvem, mas não é o caso da Linx. Então, esse é um processo complicado. Agora, eu tenho uma preocupação, até porque uma dessas empresas, eu sou sócio minoritário de uma dessas empresas que a Stone foi comprando. Mas eu tenho o meu lado pessimista, diria, eu acho que vão ser sucateadas. Eu acho que muitas delas não faz sentido. Outras vão ter dificuldade de integrar. Por exemplo, pega a Vita. A Vita é a área médica. Até onde eu sei, a Linx não tem nenhuma presença nessa área. Nessa área médica, não. Até conseguir fazer a Vita continuar crescendo ou criar uma forma de distribuição, integrar com pagamento, eu não sei quanto tempo vai levar. E, claro que a Linx tem algumas soluções para restaurantes, mas são poucas presença relativamente pequena, e estão muito mais no alguma coisa em delivery, alguma coisa em shopping, em praça de alimentação, diferente dos sistemas. Mas elas são muito pequenas quando você olha para tudo, tá certo? Você está comprando uma Linx por 6 bilhões. Eu não sei quanto a Stone pagou por todas as empresas que ele comprou, mas não acredito que pague 1 bilhão. Tá certo? Não chega nem perto. Não chega nem perto. Então, eu acho que há o risco de uma parte dessas empresas serem devolvidas para os seus empreendedores, ou vendidas ou ser sucateadas. Há uma outra que pode complementar, aí faz sentido você integrar. Não é uma tarefa fácil, não. Eu acho que isso leva um tempão e vai tomar muito tempo e recurso de ambas as empresas para fazer a integração.
Aí o que o Edson falando... É. Desculpa, Gustavo. Não, é só falar. Esse tempo de integração que pode levar, não faria que os 6% de market share virar 5%, virar 4%? Você acha que não? Acho que não. Acho que não. Você precisa ser muito ruim para perder o que você tem. Não, não é. Acho que não. Acho que não. Tem uma coisa interessante. Os 6% adicionais, né? Aquele que a gente estava falando, os 6 pontos adicionais. Não há motivo para o cliente sair da Lynx. Ok? O que nós estamos falando é a capacidade da Stone, junto com a Lynx, de tirar este volume de uma rede, que eu acho que 40% vai para a rede, uns 20% vai para a Cielo. A GetNet deve ter um pedaço também, porque tem muito posto de gasolina. Como é que eu tiro desses caras e trago para a Stone? Essa é uma tarefa que deve estar na mente do pessoal da Stone, em como atacar esses clientes e atacar de uma forma que ele mantenha o que tem e traga... Mantém o que tem, e traga maior parte desse novo volume, né? Ou todo ele. Exatamente. Então, a chance de perder, não. Eu acho que a chance de ganhar é maior. Agora, veja, a Stone tem uma distribuição própria, conhecido, Stone Hub, que faz muito bem o papel de vender o Acquire. Mas eu nunca vi a Stone Hub tendo grande sucesso vendendo software. É outro animal, é outro bicho. A Lynx já tem... A Lynx tem 250 franqueados que são exaustivamente treinados naquilo que eles vendem. E aqueles que vendem para farmácia, não vendem para posto de gasolina. Não sabem vender para posto de gasolina, exato. Muito especializado. O cara que... Muito bem. Então, talvez o modelo da Lynx seja mais adequado para você adicionar o Acquire lá, já que ele entende tudo de farmácia, o outro entende tudo sobre posto de gasolina. E aí talvez funcione. Mas nós não encontramos ainda no mercado uma combinação perfeita de distribuição campeã. A melhor distribuição para o Acquire sempre foi no mundo inteiro o banco. Por quê? Tá. Que é a capilaridade dele. Nós vamos abrir um negócio, vamos abrir um restaurante. O que a gente faz primeiro? Um contrato, depois vai no banco, abrir uma conta. Você vai abrir a conta, ele oferece o Acquire. Ontem eu até recebi coincidentemente, uma mala direta do meu banco falando: quer empreender, compre uma maquininha de cartão. Porque eu estou empreendendo e não preciso de maquininha de cartão. Enfim, as coisas malucas, né? Mas espera um pouquinho, Gustavo, é que você não conversou com o Dantas, que está aqui nos ouvindo. Você faz a assinatura através da Vind, tá certo? É só... Deixa eu só passar a palavra para eu queria falar, Gustavo, a gente avançou aqui um pouco a conversa, mas acho que não nos perdemos. É que tudo isso que o Edson está falando, que é a questão do sucateamento, etc., eu já espero que ninguém do CAD ouça esse nosso encontro, porque exatamente são todos os argumentos que o CAD vai querer usar para poder rejeitar, né? Não rejeitar, mas criar complicações para uma operação como essa. Já entrando um pouco, né? Talvez o que você gostaria de me perguntar, que é o quê? Qual a dificuldade disso tudo? É uma operação exatamente. muito... Deixa eu só contextualizar. A gente está falando muito acho que a gente pode dividir aqui, deixar esse bloco de Stone, aí depois a gente faz o bloco de TOTS. Então, vamos lá. Já que o Edson já deu essa avaliação de mercado, de situação, como que ficaria essa verticalização, né? Essa estratégia de verticalização, de oferecer do software de gestão, provavelmente passando pelos serviços financeiros ali, pelo crédito, pelo caixa, capital de giro, e na maquininha, como que isso poderia ser visto pelo CAD? Como que essa operação você enxerga, o que você enxerga que vai ser avaliado, em que pontos que podem ser olhados? É uma operação, fazendo um comparativo, né? Na verdade, a gente entrar na questão da TOTS depois, é uma operação bem mais tranquila a da Stone, a meu ver, comprando, né? Do que efetivamente a TOTS, porque a compra da Lynx pela Stone, como você mesmo falou, é uma verticalização. As operações que geram verticalização no mercado são muito mais tranquilas do ponto de vista concorrencial, geram muito menos preocupações para as autoridades, tá? Ficaria 2 pontos que o próprio Edson, por isso que eu acabei tentando intervir, que o Edson
mesmo colocou, né? Ou seja, o que fazer com aquelas empresas em que a Stone já atua no mesmo mercado, o que vai acontecer ou durante a operação ou depois com essas empresas que a Stone atua. E daí eu diria que se for uma sobreposição com a Lynx que seja um percentual de mercado muito relevante, o que não me parece, não tem problema algum, tá? Porque, obviamente, tem as outras concorrentes da Lynx muito maiores, e essas outras empresas que a Stone tem, basicamente, até onde eu sei, tem percentual extremamente reduzido de market share, então não vai ter interferência. Então, por um lado, é um pouco tranquilo, mas se tiver algum problema, acaba sendo aquela situação meio que simples, né? Larga o que estava lá, a Stone abre mão do que já tem para ficar com o que está comprando, que é muito maior. Isso é muito comum. Então, seja já por uma propositura que é feita na notificação do ato pelos advogados, já estruturando a operação para já dizer que vai abrir mão de alguma parte do seu ativo anterior, parte de empresas do grupo, ou mesmo por um acordo num eventual TCC, no caso TCC não, né, um ACC, que seja proposto pelo CAD ou negociar pelas partes. Agora, o que é o lado negativo, digamos, do ponto de vista jurídico e concorrencial do que o Edson falou mas isso vai ocorrer um sucateamento. Isso é uma coisa que para a concorrência é péssima, né? Porque essas empresas pequenas que acabam atuando com uma franja competitiva, no fundo, elas geralmente têm muita importância nessas empresas, nesses mercados em que tem dominação de grandes empresas. A franja competitiva exerce uma pressão que é aquela questão, assim, essas empresas nem conseguem definir o preço, mas elas conseguem exercer uma pressão tal que as empresas grandes não abusem demais do consumidor ou do próximo na cadeia produtiva, aí no caso, né? Na linha de processamento de dados. Então, tem esses dois pontos que eu acho que são preocupações relevantes, mas que na operação realmente, uma eventual operação aí de compra pela Stone é muito menor, por ser uma verticalização do mercado, tá? Agora, sem dúvida alguma, tem que ter uma preocupação de como se tratar dali para frente, porque não é objeto da análise de antitrust da estrutura, né? Porque a antitrust se divide em conduta e estrutura. Estrutura é exatamente esse momento que todo mundo conhece, que sai na televisão, que é muito mais famoso, que sai uma fusão e todo mundo fica sabendo o que o CAD vai fazer. Esse é o controle de estrutura, é o controle prévio e geralmente não tenta-se intervir o mínimo na economia possível, a não ser que seja uma coisa muito gritante, mas que nessas situações de verticalização, o controle de estrutura acaba sendo mais leve, até porque você não está concentrando o mercado horizontal, né? Mas você tem uma preocupação maior no futuro, que não é objeto da análise do CAD, mas que as condutas, ou seja, eventualmente depois dessa empresa começar a tomar atitudes monopolísticas e abusar do seu poder recém-conquistado, isso pode gerar um processo administrativo no futuro. Então, o CAD tem essa visão, mas é algo que realmente não se tem uma intervenção imediata. Prévia, né? Prévia, só depois, exatamente. Só se o cara fizer. Você não pode pensar, você vai fazer isso. Exatamente. Já vou penalizar você, não deixar você comprar um pedaço da empresa relevante, porque você pode fazer isso. Isso me faz lembrar um caso que foi aconteceu assim, sucessivamente na época lá da Globo, né? Da consolidação da NET. Desculpa, depois que a gente fica mais de 15 anos atuando na área, a gente dá exemplos às vezes muito antigos. Não, é bom. Eu vou lembrando às vezes de exemplos que me parecem mais com aquela situação do que eventualmente alguns que são mais modernos, mas que não lembram tanto. E que aconteceu lá naquela situação da NET, que teve a consolidação toda, né? Na época que tinha muito bem separado, né? O que era telefonia fixa, celular, internet, TV a cabo, depois começou a migrar tudo e fundir tudo, e hoje em dia o mercado relevante é definido totalmente diferente do que naquela época. O Adrian Campbell da Neo está aqui, ele era Credit Suisse, ele deve lembrar bem dessa época. Exatamente. Eu trabalhava lá para o Carlos Slim, então participei muito da reestruturação toda do grupo NET, e tinha essa preocupação que era o quê? Que depois acabou acontecendo, né? E veio algumas imposições do CAD de conteúdo, né? Falou, tudo bem, nessas consolidações do mercado, até por conta depois da convergência das plataformas não ter tanto problema, mas a questão era o acesso ao conteúdo que era produzido pelas televisões. E isso depois realmente gerou algumas obrigações de a Globo negociar o conteúdo, colocar canais obrigatoriamente na sua planilha, né, de canais das TVs a cabo.
Então, é isso que é uma coisa que pode gerar uma preocupação de deixar links livre para continuar negociando com outros e não ter interferência, digamos, que não ser obrigado a trabalhar só para a Stone. Isso é uma coisa que talvez gere preocupação do CAD, mas para isso não vejo tantos problemas. Só nessa questão aí da Telecom, que é a definição do quem produz não distribui, quem distribui não produz, que estava tentando ser revista agora, né? Que é a ideia de tirar essa barreira de quem produz pode distribuir, quem distribui pode produzir, que aí é uma outra discussão, mas só para complementar esse seu ponto aí. É a mesma lógica, é a mesma lógica. Gustavo, Bruno, eu usei a palavra sucateado, mas eu quis dizer que, do ponto de vista de investimento da Stone, isto perde importância. Não que as empresas irão desaparecer. Então, correção aqui, eu sou muito direto e às vezes falo... Não, mas advogado, por isso que a gente trouxe um advogado. Desculpa até me apropriar disso. Advogado na sala, só tomar cuidado com o que fala. Não, tem mais advogados aí, tem o Bruno Thanos aqui, que é advogado também. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu entendi o que o Edson falou, mas acabei levando um pouco mais para o extremo, porque no fundo pode não ser o objetivo inicial. O objetivo inicial é isso que o Edson falou, para poder manter tudo, só que depois os negócios levam a abandonar aquilo lá, e daí... e própria decisão de negócio mesmo. Exato, na hora de fazer um investimento, você vai fazer um investimento na Lynx, que é um ativo gigantesco que você acabou de comprar, ou você vai investir naquela pequenininha que você comprou há 3 anos atrás? Beleza, ou põe esse cara na fila, daqui a pouco a gente olha para ele, quando vê o cara já morreu, ou... já perdeu aquela janela que existia, né? Às vezes, isso não é nem legal, por má não é fé. infração. Isso não é uma infração, isso não é nada. Isso não tem problema nenhum fazer isso. Só que para a concorrência como um todo é negativo, né? Mas não é uma infração, não é nada disso. É natural. É uma decorrência natural do negócio, né? Mundo de negócios. Só para contextualizar, você vai falar mais sobre a questão concorrencial, principalmente quando estiver falando de TOTVS. Eu quero aprender algo contigo aí, mas quando a gente olha para o lado, quando a gente olha a combinação Lynx com Stone, nos parece notório que o grande ganho está do lado de payments. Sim. É aqui que ganha market share, pode-se ganhar market share mais rapidamente e com uma oferta diferenciada. Então, a oferta em si, ela só amplia. A Stone já vem fazendo isso há alguns anos. O que a Stone já é, né? Agora, olha o market share. O market share, o mundo de pagamentos no setor de credenciamento, ele abriu em julho de 2010. Até 2016, não aconteceu muita coisa. De 2016 para cá, mudou bastante o market share. Quer saber? A hora que você pega os grandes bancos, os 5 maiores bancos do Brasil, eu estou falando de, obviamente, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e GetNet, só os 4, eles são donos dos 3 maiores aquários que detêm 75%, 74% do market share. Então, uma Stone, ainda que dobrasse a sua participação por causa deste deal, você dá uma equilibrada. Estava muito distante. E não cria um agente de peso que pode transformar o mercado. Ainda não. Eu acho que a Stone será um líder lá na frente, já disse isso, não é de hoje que eu venho dizendo, já venho dizendo há mais de um ano. Não é só para agradar o Augusto, não. Não, eu não preciso agradar o Augusto. Então, eu acho que o movimento que ela vem fazendo está alinhado com alguns movimentos mundiais e está alinhado com o que a gente pensa sobre o futuro do meio de pagamento. Faz todo sentido esse movimento. Então, ela tem. E quando você olha para os concorrentes, os incumbentes, os tropeços na implementação na execução da estratégia são tão ruins, tão horríveis, que é óbvio que vão continuar perdendo market share e a chance é da Stone de ter essa possibilidade. Se ela vai chegar lá ou não, é outra história. Mas a chance aí é outra. Então, demoraria muito para ter um efeito significativo que o CAD se preocuparia. Até, eu já ia entrar em TOTVS, mas como você trouxe as incumbentes, por que não, gente? Por que nessa última semana a gente não viu uma proposta da Cielo, a gente não viu uma proposta da Rede?
da Get do Santander? Por que a gente não viu essas movimentações? Deixa eu ver deixa eu ligar para o Real aqui para perguntar. Você está gravando, né? Eu não vou poder falar tudo. Eu vou falar o que eu já escrevi, já disse, tá de novo no próximo livro. Mas a Cielo tinha uma estratégia. Ela tinha uma estratégia muito bem definida. A estratégia dela era de melhorar toda a sua plataforma tecnológica e aumentar a sua eficiência, trazer sistemas cada vez mais digitais, fazer um negócio muito bem feito. Na execução, teve algum problema. Eu não acho que foram os executivos. Eu acho que o problema da Cielo tem a ver com conflito de interesse entre os controladores. Porque, vamos lá, mesmo hoje, ou mesmo há 2 anos atrás, o valor da Cielo comparado com o valor da Stone é ridículo, né? A diferença é astronômica, né? Mesmo assim, ainda quando a Cielo valia muito mais do que ela vale hoje, comparado com o que vale o Bradesco ou o Banco do Brasil, é muito pequeno, tá certo? Então, o negócio de Aquária é a parte, não é o todo. O todo é o sistema bancário, é o negócio bancário, o negócio banco. E qual é o conflito de interesse? Eu tenho que correr atrás de market share ou eficiência operacional? Market share ou lucratividade, margem? Na bolsa vai me dar valor o quê? Mais a lucratividade e a possibilidade de manter a capacidade de gerar resultados futuros do que market share. Só que para o banco, a perda de market share pode impactar na posição do banco, porque o banco concorre com o outro através do quê? Contas bancárias. Quem tem mais conta bancária é maior, ou tende a ser maior. Tá certo? Mais ativo, né? Isso. Então, quando o banco começa a perceber que pode perder cliente porque a Stone porque a Cielo está perdendo o market share, e a reação dele é diferente. E aí entram os conflitos. Na minha opinião, esse é o grande problema da Cielo. Agora, ela tentou 2 anos de discussão. Alguns anos, o ano passado, eu ouvi de um executivo da Lynx de que ele disse claramente, é difícil negociar com alguém que está tentando defender o status quo, ao invés de olhar para frente. Olhar para fora. O que você estava falando, né? Quando você tem um EBITDA de 60%, qualquer coisa que você fizer pode ser menor ou negativo, né? Então, para que você vai se mexer, né? Mas já que você me provocou, a rede, ela passou todos esses anos, desde do OPA, focado em eficiência operacional. Então, hoje, praticamente, a Redcar, ou a rede, tem muito pouca gente dedicada somente ao aquário, provavelmente só a área operacional. Todo o restante está dando banco. Então, estava tão focado nisso. E outra, mudou de presidente tantas vezes que eu não sei se eles tinham uma estratégia e se essa estratégia podia ser executada. A hora que você vê um novo presidente, parece que muda tudo, entendeu? Muda tudo, né? Mas eles tiveram 3 anos negociando com a Lynx e talvez para o banco é difícil o banco imaginar comprar uma empresa de tecnologia. Nos últimos anos ele vendeu empresas. Sim. Então, desfez Detaltec lá atrás. Essa visão é de alguém que realmente está fora da caixa. A caixa do banco é tão grande, caixa no sentido, o pacote é tão grande que adicional parece não fazer sentido. Por outro lado, veja, a GetNet, ela tem uma estratégia muito, muito clara. Ela tem produzido eficiência operacional o tempo inteiro, ela melhora a sua tecnologia o tempo inteiro ela traz alguma coisa nova, só que ela não fica fazendo barulho. A hora que ela estiver pronta, ela implanta e fala para o mercado. Então, ela foca no meio de pagamento em si. A única de todas essas que olhou para fora de meio de pagamento, olhando o resto da cadeia, foi a Stone. E, aliás, o Ronaldo, que está aqui, me lembrou aqui, me mandou uma notinha, lembrando que esse era o nosso projeto lá na Redcar e que o Conselho matou o projeto. O nosso projeto chamava-se Quando? Solução Total.
Quando era esse? Ele lembrou 2008, mas na verdade foi antes disso. Mas chamava-se Solução Total. A ideia, eu posso contar aqui, já foi muito tempo, a ideia nossa era comprar uma empresinha pequenininha chamada GetNet, lá em 2006, 2005, 2006. E o nosso conselheiro, um dos nossos conselheiros, velho de guerra, falou assim, deixa para lá, esses caras não vão comer peru no Natal. Olha então, só. o conflito, quando você controla através de um grande banco, o conflito está sempre na mesa. É muito pequeno, não mexe nisso agora. Não, isso aqui não é importante. O que é importante e o que não é importante? Essa é uma dificuldade. Talvez isso explica por que os outros não se mexeram. Não se mexeram, né? Uhum. Agora, falando um pouquinho de TOTUS, como é que... Na minha avaliação, quer dizer, a TOTUS já vinha com esse movimento de TechFin, né, que, aliás, veio pelo deles, que tocava a parte de pagamento na Links, trouxe, colocou isso na mesa para a TOTUS. Na minha avaliação, uma união com a Links não só não só tem essa questão da horizontalização, como o Bruno coloca, mas também assim, reforça a TOTUS na questão de TechFin e torna a TOTUS um bicho um pouco diferente, né? Será que é isso que o Laércio e o Denis estão querendo mesmo? Porque aí ela vai virar um player significativo em pagamentos. Vai ser o líder em software de gestão, mas também vai ficar forte em pagamentos. Bom, acho que vocês viram uma apresentação que a TOTUS soltou no mercado e que você percebe que há uma complementariedade muito interessante. Então, do ponto de vista de como elas se complementam, é muito legal. Não tem sobreposição quase que nenhuma. Então, você ganha um corpo muito interessante, você gera valor de maneira interessante. Do ponto de vista de mercado, assim, pensando fora, eu não sou acquirer, não sou bandeira, não sou nada. Se eu fosse um lojista, eu preferia a união da TOTUS com a Links, porque pode produzir mais um provedor de meios de pagamento e de serviços bancários. Uma verdadeira TechFin, uma empresa de tecnologia que faz o caminho contrário, vende tecnologia para serviço financeiro. Não só para ser meio de pagamento, mas também para servir toda a cadeia de valor de um banco, né? Para ser um banco para os seus varejistas. Então, do ponto de vista de competição, de concorrência, se eu fosse um varejista, eu preferia a TOTUS com Links, né? Agora, não é fácil fazer esse movimento de se tornar uma empresa financeira vindo de tecnologia. Pois é. Como também não é fácil para a Stone, sozinha, sair de uma empresa de serviço financeiro e virar uma empresa de tecnologia. São competências diferentes. Então, a Stone está tentando, ao adquirir outras empresas, incorporar competência para fazer esse movimento estratégico. Do outro lado, a Links fez isso, contratou um monte de gente que até trabalhou comigo no passado, para trazer competência para fazer meios de pagamento. A TOTUS está fazendo a mesma coisa. E a hora que você junta, poxa, eu tenho a competência, eu tenho clientes, tenho market share já, você também tem... Essa junção torna a execução da estratégia muito mais fácil, em teoria. Em teoria, pois é. Em teoria. Não, fica muito bonito. No PowerPoint, ali na apresentação, fica muito bonito. Agora, fazer isso na prática... Se eu fosse um investidor, eu compraria a ideia. Eu acharia que, como investidor, outra visão, como investidor, eu entendo que Stone e Links têm mais chance de sucesso do que Links e TOTUS sozinha. Pensando no mercado de serviço financeiro. Até saiu acho que no Money Times ontem ou anteontem, uma nota que eles compilaram alguns comunicados, alguns relatórios de analistas, e os analistas estão gostando mais da proposta de TOTUS do que da Stone, do ponto de vista de mercado e de investimento. Analistas de tecnologia, não analistas do setor financeiro. Tá. O Cadu lá do BTG. Tá. Será? Bom, tá. Interessante. Você gera muito mais valor mais rapidamente na hora que você junta TOTUS com Links.
Você gera valor mais rapidamente. Como a gente Tá. estava começando, no começo a gente estava falando da dificuldade de integrar pagamentos com todos os sistemas da Lynx, pode levar mais tempo. Então, não sei. Muitas vezes o investidor olha a geração de valor no tempo, né? No curto tempo, no médio prazo, é mais fácil você gerar valor com essas duas. Mas, e do ponto de vista concorrencial, Lynx e TOTVS isso que eu ia falar. Bruno, como é que é essa horizontalização? Como é que fica? Você acha que aí é mais um pouco mais quando o regulador vai olhar para a horizontalização, aí é mais complicado? Sim, é mais complicado, a priori, né? Mas é engraçado que até vocês se referiram àquele material que a TOTVS soltou no mercado. Parece que alguns slides lá parecem que foram já feitos pela jogada antitrust deles, porque ele já tem, me chamou muita atenção lá um dos slides que mostra assim a conexão do mercado, a linha de produtos que eles vão ofertar e mostra assim verticais de varejo, mostra lá em que parte que cada empresa atua e mostra exatamente que nenhuma delas atua na mesma vertical. Então, TOTVS, enquanto a TOTVS está lá na parte de distribuidores e eletrônicos, não sei o quê, a Lynx atua em posto de gasolina, em farmácia. Farmácia, já é a linha de defesa, né? Ou seja, isso acontece muito, né? Porque, como eu falo, a priori, uma operação que gere concentração horizontal é mais danosa e mais preocupante para o regulador. Mas depende de como esse mercado relevante é definido e, obviamente, vai ser definido de acordo com a realidade. Então, muitas vezes, essa operação, daí agora falando mais como quem leu e analisou os materiais aí que estão rolando essa semana, né, de ambas as empresas e visitando as informações delas, do que efetivamente, obviamente, ter informações internas e mais profundas. Mas falando de quem está vendo de fora, me parece até que, apesar dessa pré-concepção de que uma horizontalização, uma concentração horizontal seria mais danosa, seria mais complementar à operação TOTVS Lynx, ou seja, aquela possibilidade de abuso de posição dominante no futuro de um reforço de uma verticalização não acontece e horizontalmente falando, as empresas elas não teriam tantos conflitos, quem sabe até menos do que ao se comparar a Lynx com as outras empresas do Grupo Stone. Então, assim, falando, como falei, olhando de longe e só com as informações disponíveis, apesar de uma análise preliminar indicar que uma operação Stone com a Lynx fosse mais fácil, acho que me parece que quando isso for descer a minúcia, talvez a operação TOTVS com a Lynx seja mais fácil de aprovar, ou seja, gere menos concentração de mercado e gere mais benefício para os consumidores, né? Porque, no final das contas, o bem-estar econômico como um todo, aparentemente, parece melhor pela complementaridade e sinergia que vai gerar com a TOTVS e Lynx para poder preencher o mercado e manter as empresas livres para atuarem, né, e ofertarem os seus produtos, do que na outra situação. Mais pelo poder que já existe da Stone no mercado e pela alta que tem nesse mercado de processamento do que efetivamente do mercado da TOTVS e da Lynx. E outro ponto que eu vejo, daí é um pouco fora da minha área, né, mas obviamente que a gente não é tão ignorante nas outras áreas do direito, do ponto de vista societário também, aí falando de governança corporativa, dá a impressão de que a operação da proposta pela TOTVS é mais limpa, né, é mais benéfica para os acionistas, é uma operação mais clean e também de tudo que foi apresentado, isso pensando até no valor de mercado da companhia para o futuro, talvez seja melhor, porque enfim, não melhor, não estou julgando, né? Mas seja mais assim, corporativamente falando, é uma situação que já não começa com nenhuma briga, né? Que sendo fundamentado ou não, a situação de mal-estar que gera com os investidores logo no início, já é uma coisa que no fundo se arrasta, né? Eu lembro até na época, mais um exemplo aí que não faz tanto tempo, mas faz uns 10 anos, teve a compra da Mate Leão pela Pepsi, pela Coca-Cola. E foi uma situação mais ou menos igual, porque a Pepsi e a Coca-Cola estavam brigando e fazendo propostas, aí não foi tão aberto ao mercado como nesse caso, né, que eram empresas até, na casa da Mate Leão não era uma empresa aberta ao mercado, empresa fechada, mas elas tinham uma briga lá, uma ofertava R$1 a mais, a outra R$1.000 a mais, tipo um leilão que elas fizeram, e depois no final a Coca-Cola ganhou, levou, e a Pepsi ficou infernizando lá e querendo brigar e atrapalhar a fusão
E conseguiu, né? Particularmente, eu era advogado da Pepsi, tinha muitos argumentos para atrapalhar a operação e a gente bloqueou a operação. A Coca foi obrigada a desfazer a joint venture do Nesti. Então, eu salvei o mercado de chás brasileiro. Mas o caso é que, no final das contas, tá dando um cheiro bem parecido aqui, né? Talvez quem perder a briga, talvez vai lá atrapalhar no CAD ou em outros órgãos para poder se vingar, sei lá. Por exemplo, isso acontece. Se a Lynx acaba topando, os acionistas escolhem a proposta da Stone. A TOTUS pode se declarar interessada lá e ficar infernizando o CAD e tentar, e vice-versa também, né? Exatamente. E ambas acho que têm argumentos dos dois lados para poder demonstrar que poderia haver alguma perda, né? Mas eu acho que ambas são operações que não geram uma preocupação tão grande. Até voltando à pergunta que você fez lá para o Edson, por que outros não fizeram a proposta? Talvez até por esse lado, né? Talvez eles não tenham tanta liberdade sob o ponto de vista de aprovação no CAD de uma operação dessas como essas duas empresas. Acho que tanto o TOTS quanto o Stone estão muito bem posicionadas aí para conseguir uma aprovação, e não total, quase que total, né? Fazendo alguma concessão aí de empresas ou de departamentos ou de empresas do seu grupo econômico, talvez os remédios sejam muito, muito leves para ambos os casos. Então você tinha pedido. Você não quer abrir para o pessoal? Eu estou curioso. Exatamente. Se eu não fosse falar, eu ia te falar isso. Eu queria pedir, mas eu ia tentar puxar isso, porque a gente já está caminhando para o final aqui, para não estourar muito tempo. Queria deixar aberto aí esses minutos finais. Alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica ou colocar algum ponto para discutir. Não fique acanhado. Abre o microfone e fala. Não precisa escrever, não. Não, agora sim, agora está aberto. Quem quiser participar, quiser pedir aí para falar, agora vamos lá. A ideia é fazer a coisa mais dinâmica. O povo foi fazer chocolate quente, sei lá, friozinho aqui. Não, ninguém. Ou se não quiser se apresentar também, não quiser deixar apresentar quem está fazendo a pergunta, pode mandar no chat aqui. Não, se bem que aparece para todo mundo, mas pode mandar para mim só. Não? Tá bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok. O Ronaldo não quis abrir, mas ele me lembrou aqui. Me lembrou que a Cielo, por exemplo, ela adquiriu uma empresa nos Estados Unidos chamada Merchant eSolution. E ela anunciou, né, era parte da estratégia de investimento, e ela anunciou que o grande objetivo era tropicalizar o sistema, que era muito mais digital, trazer esse sistema para o Brasil e tornar a própria empresa mais eficiente no processamento, captura, processamento e liquidação de transação. Não só nunca conseguiram tropicalizar. Nunca conseguiu fazer isso. E se você olhar para os números da Cielo no último trimestre, nos últimos 2 trimestres, se você separar de onde vem o resultado, não só a Cielo, pela primeira vez na história da indústria, ela perdeu dinheiro no segundo trimestre de 2020, como as empresas que ela comprou geram prejuízo há mais de 2 trimestres. Nossa. Não precisa separar, junta Braspac com Merchant eSolution, essas empresas não geram lucro. Não geram nada. A única empresa que gera lucro é a Cateno, que é outro animal, que não tem nada a ver com aquário, mas é outra história. Então, veja, não só tinha uma certa estratégia, mas a execução dessa estratégia foi terrível, né? Foi terrível. Tanto que há uma tentativa de vender a Merchant eSolution nos Estados Unidos. Ela pagou 670 milhões de dólares. Não era muita coisa, mas... né? Que foi quando, mais ou menos? Quando foi essa? Não. Quem? Desculpa. Edson, aí, acho que mais para finalizar, queria só uma pincelada que você passou no começo, que é a questão do every company is a fintech company, né?
Parece que é isso. Todo mundo quer ser fintech, todo mundo quer ser banco, todo mundo quer ter carteira. Como é que fica isso? Olhando pelo lado do consumidor, assim, para mim é uma bagunça, porque você tem que ter a AME Digital, você tem que ter uma Magalu, você tem que ter, ou quer dizer, tem que ter não, né? Ninguém está te obrigando, como diz o João Rosa lá do Valor, ninguém está colocando uma arma na sua cabeça para você ter todas as carteiras. Né? Você acaba, pelo ponto de vista do consumidor, você acaba tendo uma pluralidade muito grande e vira uma confusão. Do lado das empresas, o que me parece temos que tentar, temos que fazer, porque pode ser que seja importante. Então, da minha análise, como olhando para as empresas, está todo mundo tentando fazer para ver se dá certo. Muito mais do que uma estratégia, uma coisa realmente concreta. Gustavo, eu discordo. Eu acho que é algo concreto. Já existem experiências mostrando o resultado disso no mundo. A maior delas é Alibaba. Lá você tem um ecossistema, o único ecossistema do planeta. Tá. Mas aqui no Mas Brasil... é o único também pelas condições chinesas, né? Sem dúvida. Mas quando você pega a evolução do comércio, a gente vai da geração 1, 2, 3, a quinta é o ecossistema. Abaixo disso você tem plataformas. Então vamos analisar a plataforma, que nós temos duas no Brasil, uma grande nos Estados Unidos. A Amazon é uma plataforma. Uhum. Ela vendia produto que ela comprava, mas ela também, para não perder a chance, já que o cliente está aqui, ela fala, não, espera um pouquinho. Já deixa eu... Uhum. Meu parceiro pega aqui no meu marketplace. A Magalu está fazendo. Então, ela vende na loja física dela, mas se você quiser comprar no e-commerce, ela tem. Ela não tem o produto que você quer? Espera aí, você já é meu cliente? Tem um marketplace. E a propósito, eu tenho um sistema de pagamento aqui. E outra, eu financio a loja, uso o meu sistema como plataforma, ela também tem um sistema de logística. Então, ela combina essas verticais. Veja, loja física, e-commerce, logística e marketplace. E aí, o que ela precisa para complementar? Um sistema de serviço financeiro. Porque ela pode não só pegar pagamento em tudo isso aqui, como ela pode financiar isso aqui, tudo. E a hora que o cliente entra, e aí eu volto para a China para mostrar, lá, como ecossistema, o chinesinho que tem, ele faz tudo o que ele precisa no mesmo aplicativo. Sim. Chama Super App. Tudo que ele faz no mesmo aplicativo. Ele não precisa sair de lá para fazer uma poupança, para obter um crédito, não é o caso chinês, ou para comprar qualquer coisa. Ele faz dentro do ecossistema. Esse é o conceito. Então, nós temos no Brasil a Magalu indo para isso, já você tem o Mercado Livre, é um baita no marketplace espetacular. O Mercado Pago se tornou acquirer. O que o Mercado Livre movimenta, se você pudesse tombar tudo aquilo para um acquirer, ele seria maior que PagSeguro e Stone juntos. Mais do que isso. Que as pessoas não conhecem. E você tem outros marketplaces sendo estruturados, montados. Isso é uma realidade, sim. E outra coisa, né? Cadê meu amigo? Já saiu, mas como o pessoal da Stone fala o tempo inteiro, é tão fácil concorrer com o banco não deixa nem você entrar na agência. É fácil concorrer com o cara que não gosta de cliente, entendeu? Então, por isso o movimento, eu acho que ele é verdadeiro e é para ficar. É uma realidade mesmo. Uhum. Beleza. Bom, gente, o combinado, então, era das 6 às 7, para a gente ser preciso aqui e não atrapalhar a agenda de ninguém. Queria agradecer muito a sua participação, Edson. Agradecer muito, Bruno. Obrigado pelo alto nível aqui do debate, pelas ideias. Agradecer a todo mundo também pela presença. Fiquei muito feliz aqui. Chegamos a ter 20 pessoas conectadas. Acho que foi um sucesso. Obrigado mais uma vez. Continue acompanhando startups. A ideia é ter mais conversas, né, nessa linha. Se bobear, a gente vai ter até mais algumas sobre TOTOS e links. A gente fiquem preparados aí quando o negócio fechar, eventualmente com quem quer que seja que feche.
mas vários outros temas relevantes aí, já estou programando muitas coisas. Obrigado mais uma vez, gente. Bom fim de noite aí, bom fim de semana. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos. E como um professor do doutorado me dizia, quando não tem perguntas, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu espero que tenha sido a primeira opção. Manda os feedbacks para o Gustavo lá. Valeu, você nos conta, Gustavo. Depois pode deixar. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau.